Pronto. Então vamos lá pôr isto em andamento. Pá. Qual é que é o meu objetivo? O que é que eu tenho estado a fazer? Tenho estado a construir o que eu vos vou mostrar. Não estou a exagerar, mas é a terceira vez que eu vou fazer isto. Está bem? A terceira vez. E o que é isto? Correr esta app que aqui está. Estou a fazer o tic-tac-toe, o jogo do galo. Ok? Portanto, vou fazer o jogo do galo em que eu posso jogar com qualquer outro utilizador que tenha um device na minha vizinhança, está bem? Usando o Wi-Fi Direct. Mas vou fazer usando uma abordagem que... como é que é, Exploiter? Estás bem? Usando uma abordagem que não é a abordagem que eu costumo usar, que é começar pelos testes, está bem? Portanto, isto é a terceira vez que eu estou a executar a aplicação. Terceira vez, hein? E o que é que eu tenho aqui? Era uma vez uma aplicação de uma activity de entrada, está bonito, caramba, poxa, esmerei-me. Como é que é, mister? Estás bem? A seguir, play. Ok? E o que é que isto é? É, quando tento jogar, a primeira coisa que vai acontecer é isto. Vamos fazer um diagramazinho só mesmo naquela. Vou arranjar aqui um draw.io e eu depois copio isto, as is, tic-tac-toe. Eu acho que é boa ideia, porque é uma boa maneira de um tipo sistematizar o pensamento, que é deixar e fica documentado. Ok? Tic-tac-toe, save, pode ser aqui. Portanto, era uma vez, esta é a aplicação para já que eu quero fazer, e que está feita, né, que eu estou a fazer durante o dia, que era uma vez uma main activity. Essa main activity mostra aquele splash screen que vocês... ok, Mr. Pardal, depois eu espreito no Discord, eu não vi, está bem? Depois eu espreito. Estive a preparar até tarde isto e não consegui. Portanto, dizia, era uma vez a main activity, que é aquela que tem um start button, que agora, quando carrego no start button, passa para, das duas uma, ou para a preferences activity ou para a activity do lobby. O que é o lobby? O lobby é onde eu estou à espera de encontrar um matching, né? Um gajo para jogar. O preferences activity é onde eu insiro a informação que é preciso haver acerca do utilizador para poder jogar. Que é o quê? No caso, eu optei por usar um nick, nome, identificador, para que quando eu estou no lobby as pessoas saibam referir-se a mim. Olha, eu quero jogar com este, está bem? É um nick e uma frase que pode ou não ser, pode ou não conter algum jeito de provocação do género. Pá, quem é que quer jogar comigo? Coisa do género, está bem? Um mote, eu chamei-lhe mote. Ok? Esta é a experiência de utilização para já. Se quando o utilizador carrega no start ainda nunca inseriu aquela informação, então vai para a Preferences Activities e então fica-se à espera que ele insira aquela informação. Se porventura já o fez, e depois de o fazer, vem para aqui. Se porventura já o fez, passa direto para a Lobby Activity. Esta é a experiência de utilização que eu pretendo aqui replicar. Está bem? Com um pequeno tweet, que é, eu vou começar pelos testes. Está bem? E vou construir aqui aos poucos. Mesmo assim ainda vai demorar algum tempo. Mas eu não vou escrever cá o código todo. Está bem? Eu vou fazendo aparecer em blocos de código. Escrevê-lo todo era demasiado oneroso. Aqui demorava demasiado tempo. Mas aqui o que eu fiz foi, reparem, começa com este ecrã, carrego no play, como ainda nunca executei esta aplicação, ela não estava instalada, pede-me isto, faço nick, your motto, vou deixar vazio, ok? O motto é uma frase de provocação, uma coisa qualquer que eu quero. Seus meninos. Exatamente, é só para mandar, pronto. Para a malta querer jogar comigo, não é? Se eu me armarem bom aqui, eu sou maior, vocês são todos os meninos. A malta quer dar cabo de mim. Portanto, se eu será, eu perco sempre, ninguém vai querer jogar connosco. Certo? Pronto. Enfim, foi uma maneira que eu tive de ter informação não trivial, um bocadinho menos trivial. Está tudo bonitinho, eu já mostro isso. Está bem? Já mostro como é que isso se faz. Aqui tem um botão, não sei se repararam, andar para trás. Play. Este ecrã tem um estado. Este é o estado de editing. Está no estado editing quando eu chego aqui e digo nick, quando não há informação, e quando digo nick, e agora estão a ver este botão passou a estar enable. Já posso fazer save. Okay? Quando faço save, o que acontece? Navega para a lobby, que ainda não tem nada. Está bem? Portanto, para já. Então, e se já existir informação? Volto a dizer, isto é a terceira vez que eu estou a fazer isto. Opa!
Oh, man. Lá vai, bebê. Se eu chegar aqui e correr isto outra vez, até o ícone eu mudei, pá. Está tudo bonito. Entusiasmei-me. Não dá para ver o botão. Pois é, pá. Obrigado. Não dá para ver o botão. Não dá para ver o botão porque eu sou choné. Não dá para ver o botão porque eu sou choné. Isto está aqui, eu já mostro. O botão está aqui, olha aqui. Está ali as minhas fusas. Play. Ok? Agora já não mostra porquê. Porque, entretanto, vai direto para o lobby porque, entretanto, eu já inseri. Era interessante eu poder ainda navegar para lá por força de dizer mas eu quero editar a minha Zarifa. Afinal mudei de opinião. Mas ainda não me concentrei nesse aspecto que é secundário. Se porventura eu desinstalar isto, home, e fizer uninstall da coisa e mandar correr de novo, aquela informação é apagada. Portanto, eu estou a guardar aquilo em Shared Preferences, já vou-vos mostrar como é que isso se faz. A API é trivial, é muito conveniente, mas pronto, e portanto não tem nada do outro mundo. Agora corro e vamos constatar então que a experiência é a mesma e agora já se vai ver o botão. Okay? Portanto, aparece aqui um botãozinho aqui ao fundo à direita, estão a ver? Está disabled assim que eu ponho informação, ponho isto válido. E o que é válido? É haver um nick pelo menos, isto é opcional. Já podes fazer o save e pronto, está bem? Já agora, eu tinha uma experiência de utilização ligeiramente diferente, que era aquela que eu tinha planeado inicialmente, era esta, que eu acho que até está aqui. Não, entretanto eu já editei, que era, em vez de ir, passar pela Preferences e depois ir para o Lobby, voltava para trás e depois é que vinha aqui. Durante a aula que correu antes desta, eu constatei esta não é a melhor ideia, então o que é que eu fiz? Alterei o teste em conformidade. Dizia, foi a terceira, agora a quarta vez que eu corri a aplicação. Então como é que eu tenho andado a fazer isto? Né? Tenho andado a fazer isto com base em, vamos começar pelos testes. E é essa experiência que eu quero partilhar convosco, está bem? Portanto, eu vou aqui aos testes em tic-tac-toe. Vamos constatar que há um teste que falha, está bem? Já vão perceber, já vos conto porquê. Correr todos os testes do tic-tac-toe. Bora, let's go. Aqui já não importa muito. Ou seja, você vai começar pelos testes e... Sim. Eu estou a começar pelos testes. Eu estou a fazer sempre primeiro o teste. Está bem? E o que é que o utilizador está a fazer nesse teste? Já lá vamos. Já vos mostro os testes. Vamos construí-los devagar também. Okay? Devagar, enfim, eu não vou escrever todo o código. Vou copiando daqui do lado para aqui. Há um teste aqui que falha. E já vos vou mostrar qual é o teste que falha. Você já tem noção do teste? Já. E mesmo assim, houve um bug. O que é que aconteceu na aula imediatamente antes? Na aula imediatamente antes, eu tinha os testes todos verdes, tudo a passar. E ao fazer uma sequência de operações, constatei que o comportamento da UI não era o que eu esperava. Então o que é que eu fiz? Criei o teste que o replica. E qual é que é o teste que o replica? É este. Ainda não fiz fix, porque, como vos disse, detetei o bug imediatamente antes de. Quer isso dizer o quê? Quer isso dizer que quando imaginei os testes, não os imaginei completamente, totalmente. Houve um teste que me escapou. E que eu detetei, felizmente, porque quando estava a experimentar, vi, isto não tem o comportamento que eu quero. E qual é que era já agora, qual é que é o erro? É este, eu mostro. E depois já mostro o teste, que o replica. É um erro entenda-se, de experiência de utilização, não é? Que era uma vez... bolas. Bom, vamos fazer aqui uninstall disto. Portanto, o meu propósito com isto é partilhar convosco a experiência de criar a solução a partir dos testes, começando nos testes, está bem? Porque, como eu vos disse na última sessão, no meu cérebro está sempre o pensamento de eu preciso de testar isto. E, portanto, não sentia muita necessidade de começar pelos testes ou não começar pelos testes, eu não sentia essa necessidade. Tenho que dizer que, apesar de tudo, está a ser positiva a experiência. Portanto, enfim, vou correr. Vou correr o quê? Vou correr a app. Os testes já vimos que um deles falha, agora vou correr a app. E já mostro o teste que falha. Okay? Deixa-me só olhar aqui para ver se há malta a fazer perguntas. Sim, R. Barbosa, é isso que eu estou a tentar fazer, algo desse género. És tu, Strimiani. Dizer, venho mas às aulas, seus malandros. Continuando. Play. Estão a ver o que é que está a acontecer? Está disabled. Olhem agora, Nick. Até aqui tudo bem. Por alguma razão, quando eu chego aqui
está save, não é? Quando eu chego aqui, edito, vou pôr cá coisas, N, e agora apago, Olá. fui assim, what? Aconteceu-me imediatamente antes, portanto, na aula anterior, quando estava a mostrar, assim, o que é isto? Primeira coisa que eu fiz foi, então, espera aí, vou já criar um bug, um teste que replica este bug, está bem? Este bug de experiência de utilização não é nada de grave, não é o fim do mundo, mas não era isto que eu queria. O meu objetivo era, se isto está vazio, isto está enabled, desde que isto seja preenchido. Desde que esteja qualquer coisa aqui. Portanto, para mim, no meu domínio, é obrigatório ter um nick, é opcional ter um motto. Okay? Não tenho que dizer nada, basta dizer, sou eu, não é? Se eu quiser, posso dizer o motto ou não. Portanto, assim sendo, o que é que eu fiz? Espera aí, vou já criar. E a primeira coisa que me ocorreu foi este. Screen Save Button becomes enabled if motto is edited and erased. Valha-nos Deus, este é o teste que falha. Este teste falha. Você tentou o bug, criou um teste. Criei o teste, foi o único teste, não, há outro teste aqui que foi assim que apareceu, que é, este foi porque eu testei, estava a experimentar, não testei, estava a usar a aplicação e verifiquei, espera aí, isto não é o que eu quero, isto não está a comportar-se como eu quero. Então, espera aí, o que é que eu fiz? E foi aconteceu à frente dos vossos colegas aqui. Sim, espera aí, mas o que é que eu fiz aqui? Fiz assim, e um colega, fez assim, depois fez assim, ok, então, espera aí, bora lá ver. Repliquei, está cá o erro. Porquê? Não sei, ainda não fiz fixe. Está bem? Hei de fazer fixe. Mas para já, está cá o erro. Isto não é um to-do, reparem. Não há melhor to-do do que este. É um teste a falhar. Não é? Para que pôr um to-do? Não é preciso. É um teste a falhar. Está bem? Fantástico. Está aqui o teste a falhar. Depois, já olhamos para o teste, não é? Porque uma das coisas que eu tenho estado a fazer no processo é aprender a fazer testes automáticos usando a infraestrutura de teste de Jetpack Compose, que eu não estava habituado a fazer isso. Mas não tem problema. Muitas das coisas que eu tive a fazer foi, como é que eu testo isto? Não sei como é que se testa, deixa cá ver como é que se faz, está bem? E tenho estado a fazer isso. Não é esse assunto aqui nosso, mas pronto, o que eu fiz aqui, este teste é isso que é. Primeiro tenho aqui um repo, mock, que o que faz é, vou falar do repo, é a dependência que satisfaz a resposta de qual é que é a user info, está bem? E que é usado depois para fazer save daquilo. É o repositório da informação do utilizador. E agora lanço a activity e digo, olha, há ou não há o botão de save, está enabled ou não? Faça certo que tem que estar disabled. Quando começa, porque eu sei que este mock de repo tem sempre null. E null é informação inválida. Desculpem, está aqui. Esses testes são sempre com base na semântica, descrição do... Sim, sempre. O teste é feito com base na árvore semântica. É uma das virtudes do uso de Compose. É exatamente isso. É que está separado. Existe uma árvore que descreve a UI. E essa descrição não é a materialização visual diretamente, como no passado. É meramente uma descrição semântica do que é que aquilo significa. Ok? Como é que você fazia este tipo de testes anteriormente e nativo? Fazia-se manipulando diretamente os objetos que representam a UI. Ok? Fazia coisas deste género. Só que tinha que navegar na árvore. Eu aqui não preciso navegar na árvore. Na árvore, o que é que isto quer dizer? Isto no passado resulta num conjunto de objetos, um grafo de objetos, em que os componentes compostos, portanto, os controles gráficos que têm outros filhos, têm lá, literalmente, as referências para os filhos. Okay? E por aí fora, no fundo, uma árvore. A questão é que a árvore que tem o comportamento para a apresentação da UI é a mesma que tem, é só uma. Aqui eu tenho várias áreas. Uma que descreve a UI, que não tem um vínculo, que é a composition. A composição não tem um vínculo com a forma como isso se mostra. Portanto, a forma como se mostra é uma peça de software à parte que pega naquela descrição e faz o render. E existe ainda uma outra, que é a árvore semântica, que eu posso anotar, colocar lá a informação para, por exemplo, em sede de teste, verificar, ok? Portanto, em Compose existe uma separação clara entre o que é o código para fazer o rendering, isto é, apresentar, o que é o código para descrever, portanto, qual é que é a estrutura de dados que descreve a UI e a estrutura de dados que descreve a semântica ou significado da UI. A estrutura de dados que descreve a semântica não é só usada para testes, é também usada para acessibilidade, ok? Eu aqui estou a usar apenas para testes, não estou a lidar com isso. Estou a usar, é isso, Beto, estou a usar Jetpack Compose. Há pedido testes de Jetpack Compose. com mock, com a libmock.
Ainda pensei em usar Mockito, mas acabei por usar Mock. Mas pronto, mas isto para dizer que este é o teste. Não é, vou tirar isto tudo, que isto é a parte, que isto foi a primeira reação, foi, na aula já agora contos, foi, este teste aqui era suposto estar a passar. Estar a falhar, mas está a passar. Pus aqui um to-do, mas depois, mas espera lá, experimente lá fazer assim. Eu experimentei, experimentei e isso materializou-se depois, então, neste teste que aqui está. Em consequência disso, houve logo um colega que sugeriu, então, mas espera aí, porque é que não fazemos o mesmo teste, só que desta feita, em vez de ser sobre o nickname, e o que é que este teste tem, já agora? Perdão, o repo produz null, portanto, é para colocar a activity no modo de edição. Vejo se não há save button, se está disabled, faço essa asserção, coloco nick naquele input, a seguir coloco espaço no motto, input, e depois limpo o texto. Depois fico à espera que aquilo estabilize. E agora vejo se o assert está enabled ou não. Isto falha. Ok? Acho que já corri. Mas, já mostrei a falhar, mas vou mostrar de novo. Isto falha. Está bem? É de fazer o fix. Portanto, a ideia foi, identifiquei o bug, criei um teste automático para sistematicamente replicar aquele bug e agora hei de fazer o fix. Está bem? Pronto. Em consequência disso, um colega, então, mas espera aí, se isso acontece no text field de baixo, porquê é que não pomos no text field de cima? E aqui houve alguma subjetividade, ou há alguma subjetividade na decisão. Que é, então, mas a minha primeira reação foi, mas no de cima não faz sentido isso ser um problema. Mas, apesar de tudo, criei o teste automático que eu replicava. Que tentava fazer a mesma coisa, que é, estou a ver, verificar se o save button está disabled, e depois pôr nick, ver se está enabled, e depois apagar o nick. Ok? E ver se isto falhava. Isto não falha. Mas porquê é que eu acharia que aqui não falha e no outro poderia falhar? Tem a ver com a regra de domínio. As regras de domínio, eu decidi que o utilizador, a informação do utilizador se caracterizava por isto. Ok? Estão a ver ali isto sublinhado, isto highlighted, que é o nick é obrigatório, o motto é opcional. E eu estou a ter alguma lógica para decidir se isto é nullable, então ponho. Está bem, eu estou a usar isto como critério para o estar ou não estar vazio. E é possível que eu tenha aí um bug. Aqui isto é obrigatório e pronto, o próprio compilador garante-me. Ou melhor, o compilador ou então, quando eu instancio o user info, isto é garantido, porque eu tenho aqui este require. Mas enfim, eu desconfiava que não era possível o outro teste falhar. Dada as características da lógica de domínio, apesar de ser trivial, é a lógica de domínio. Mas mesmo assim criei o teste. Porquê? Porque não tenho uma resposta clara para este teste é redundante ou não. Não sei responder a essa pergunta. Tenho que pensar um bocadinho melhor. E este teste é o que faz a mesma coisa que fiz no anterior, no motto, que faz no nick. Mas pronto. Ok? Deixei. Tenho que pensar um bocadinho melhor. Portanto, o que é que eu vos quero aqui mostrar? O que eu vos quero mostrar é exatamente isto. Aos poucos vamos criar, começando nos testes, esta aplicação, esta experiência de utilização. Eu vou tentar replicar tanto quanto possível o que estou a fazer fora de banda, isto é, sem ser na aula. Está bem? E tentar ser o mais fiel à experiência que foi. Portanto, vou pôr isto aqui para o lado e vou criar um projeto a partir do nada, está bem? Aproveito no processo para, mostrar-vos como é que se customiza as fontes, mostrar-vos como é que se põe os icons, essa traquita nada toda. Pronto, mas já agora faço, fica aqui, copio e pronto, e fica feito. Isto para poder criar a partir do zero. E vamos fazendo aparecer as coisas. Lembrem-se de uma coisa, estes testes automáticos testam comportamento, não testam aspecto, está bem? Bora lá então. Estes testes que nós estamos a fazer aqui, vamos ser testes ao ambiente gráfico. Não são testes ao ambiente gráfico. São testes de comportamento da UI. A UI tem lógica, que é navegação, está ou não está enabled do botão. Essa lógica, os testes que eu estou a fazer é isso. A expectativa é que, e podemos começar pelos testes, vamos pensar, que testes é que eu posso fazer a uma activity que tem um botão? Posso ver, tem um botão? Quando carrego no botão, se há info do utilizador, se não há info do utilizador, vai para aqui, e se há, vem para aqui. Estes são os testes que eu posso fazer. Isto é comportamento. Eu não falei aqui nem do aspecto nem das fontes. Isso,
Há quem defenda que também isso pode ser testado automaticamente, todavia a minha experiência diz-me que isso costuma ser testado por humanos, que olham, veem se está pixel perfect, se não está pixel perfect, etc. Eu aqui estou a testar outra coisa, estou a testar comportamento. Ok? Reparem, que as equipas de controle de qualidade têm que ter scripts. O script entenda-se guião. Não é? Da mesma maneira que um piloto, quando arranca, quando é para levantar voo, o piloto de uma aeronave tem um conjunto tem um procedimento. Tem um script, que é fazes isto, depois aquilo, depois verificas isto, depois verificas aquilo, depois verificas aquilo. A malta do controle de qualidade também os tem. Okay? O que eu estou aqui a fazer é, esses scripts de teste, que são acerca de testar comportamento, eu vou materializá-los em testes automáticos, instrumentados. Estás a perceber a ideia? Ok? Pronto, é só isso. Está aqui. Tá? Pronto. Mas é só comportamento. Pronto. Então, bora lá. E eu acho que dá para perceber, e por isso é que eu também quero construir isso aqui à vossa frente. Dá para perceber que o que eu estou a testar mesmo é o comportamento. Bora lá, então. Primeira coisa, criar aqui um projeto. Vou criar aqui um projeto. Android Studio. Aparece, filho. File. New. Eu vou copiando aqui do lado, está bem? New Project. New Project, vem aqui para a frente, para a malta ver o que é que eu estou a fazer. Portanto, chego e crio um Empty Compose Activity, Next. Vou chamar a isto Tic-Tac-Toe desculpem, 52D. 52D. E que tem um L antes. E depois apago isto. Porquê é que eu quero fazer isto? Porque eu quero copiar assim. E agora vou dizer que eu quero que isto apareça não aqui, mas aqui. Aqui. Tá bom. Portanto, isto vai-se chamar Tic-Tac-Toe. A app, o nome do projeto vai ser Tic-Tac-Toe L52D. Está muito bom. Vamos fazer finish disto. Depois já altero os temas e afins. Bom, isto é só para ver se aparece no projeto do Android Studio, isto, mas depois em tudo o resto não. Vou ver se consigo safar-me com get away with it, safar-me com isso. Portanto, o que é que eu fiz? Criei a activity, nada de especial. Primeira coisa, vou já desatar a fazer aqui uma coisa que é seca, não é? Peço já desculpa de avanço, mas que tem que se fazer, que é tema, fontes e icons. Trato já disso, resolvo já essa parte. E dependências. Para não ter aquela guerra que provavelmente muitos de vocês já tiveram, que é garantir a coerência das versões das dependências, eu vou copiar a eito daqui, do lado. Está bem? Só fazer assim, copiar aqui a eito. Onde é que estás, meu filho? Portanto, eu estou aqui a mexer naquele projeto que eu vos mostrei, que é onde eu ando a fazer as coisas. Portanto, primeiro que tudo, aqui, depois isto, este, Ctrl-A, Ctrl-C. Portanto, vamos a este, Ctrl-A, Ctrl-V, está feito. Sync Now. E agora aqui, fecha este e vamos ao outro, que é o Build Gradle do App. Ctrl-A, Ctrl-C. E agora, aqui... Não, vou fazer ao contrário, desculpem lá. Aqui vou pôr 33. Aqui vou fazer as versões só e as Kotlin Compiler Options. Portanto, vou fazer Kotlin Options 8, ok, Build Features, Compose Options daqui para baixo. Ok. O resto é idêntico. É daqui para baixo. Pronto. Perdoem-me a seca, mas... O que é que se passa aqui? Project 5 bem in order. Já vamos ver. Epá! Ouçam, não brinquem. Desde há bocado há novas versões. Já está amarelo. Oh, valha-me Deus. Há novas versões do Compose UI. Compile SDK. Sim, desde há bocado. 33. Está errado, não é este. Desde há bocado, pode há uns minutos. Deve ter sido qualquer coisa entretanto. Vejam bem. Está aqui, porque isto fica assinalado, estão a ver? Está bem, eu sei, mas já que estamos em dev time, já agora adequo uma última versão. Mas não vou fazer isso agora.
Portanto, vou fazer sync now, try again, ver o que é que se passa. Cannot invoke or null object, o que é que se passa contigo, meu filho? Oh, man, já me estás a dar aqui, compose options. Epá, já me estou a chatear. Ctrl A, Ctrl C, desculpem. Isto que aqui está vai para aqui. Eu estou com este trabalho todo para salvar aquilo, percebem? Aqui é Ctrl A, Ctrl C. Como estou velhinho, não me lembro do nome daquela treta. E então, se eu não usar isto, dá erro. E já vos relembro porque isto é o runner, onde eu especifico qual é que é o runner a usar. Isto estar a ver por esta janelinha tão pequena, vai lá, vai, bebê. Vai lá, vai, bebê. Não é aqui, pode-se fechar. É aqui, é aqui, aqui, aqui. Onde é que está o runner, filho? Onde é que está o runner? Está aqui. Ok. É este. Depois é que eu troco o runner quando sentir essa necessidade. Para já é o runner vanilla, o by default, que é este. E agora a main activity, Ctrl X, Ctrl X, Ctrl S. Agora build Gradle, try again. E acho que já está o build, já vai, o sync pelo menos já vai suceder. Bom timing, podes querer, como é que é? Tiago, estás bem? Podes querer isto, epá, ouçam. Eu outro dia desabafava, isto de ensinar Android é um desafio tremendo. Pá. Isto os gajos não param quietos, ainda por cima são muitos. Olha, newer version. Foi mesmo agora, pá, estive a fazer isto há uma hora atrás. Oh, valha-me Deus. Estes gajos não param, seus malucos, parem lá. Bom, são muitos, pá, são muitos a mexer nisto. Bom, e um gajo a correr atrás deles. Está bem, tá. A seguir, o que é que eu já tenho? Já atualizei as dependências. Bora lá para os resources. Os resources, também é uma seca, desculpem. Project Files, Resources. E, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui e digo, estes drawbles, esquece lá isso, delete. O que é que está delete? Delete. Delete anyway. Ai, quer saber. E vou copiar aqui o meu drawablezinho, maneiro, que são os ícones bonitos que vocês viram. Paste. Paste, contra comando V, mas eu como estou com a cabeça no teclado, aqui pensando no percurso, estou armado em parvo. Aqui apaga-se isto, tudo, delete, não quer nada disto, tudo à vida, e agora chego aqui e crio um new mip map. New directory, mip map, e agora aqui ponho este. Paste. A seguir, o que é que eu vou pôr também? Isto são as imagens, está bem? A seguir, o que é que eu vou pôr também? Eu vou ter que tirar, para ele não me perguntar aquilo outra vez, já me está a aborrecer. O que é que eu vou pôr? Fonte. O que é que eu fiz? Procurei na net, no Open Fonts, descobri uma fonte que é open source e... As fontes agora também têm. Claro, não é agora, é desde sempre. Uma boa fonte. Aliás, grande parte do sucesso dos Macs tem origem aí, é? Sabias? Tinha uma typography, umas fontes lindas, comparado com o resto. Verdade. Uhum. Fonte é uma cena. Uma letra bonita é uma letra bonita. A ver tu bem, a malta que responde aos testes e aquela letra horrível, como tipo até se torce na cabeça. Agora, como são de escolha múltipla, mas não tenho que ver a letra do mapas no nome, okay? Nem percebo o nome deste gajo. A malta mesmo, caramba. Fonte é uma cena, meu. É mesmo uma cena, meu. Ora bem, fonte. Está aqui o resource fonte. Paste. Não é paste nada. Não copiei ainda, não fiz copy. É RustyHooks. A fonte é RustyHooks. Paste, já ponho a referência. Normalmente o que é boa ideia? Sermos educados e apesar de ser open source, exatamente. Pôr na nossa about, olha, usámos estas fontes, assim, usámos estas imagens. Pronto. As imagens fiz o mesmo, procurei open source. Pronto, eu costumo usar o Icon Finder. O Icon Finder tem uma série de fontes open. Já comprei uma ou outro icon, fontes não, desculpem, de imagens. Já comprei lá um ou outro icon, às vezes vendem a €1. Coisas dessas. Aqui um icon, €1. Um tipo pensa, fixe, este icon está tão fixe que eu quero usar. Pronto. E então, paga-se €1 e está feito. E pronto, mas no fundo o que é uma fonte? É isto. Esta é a fonte.
está bem? Não conheço os detalhes do formato. A seguir, o que é que eu preciso de fazer? Portanto, isto são os resources. A seguir, preciso de manipular o tema, por forma a que o tema tenha as cores que eu escolhi e as fontes. Está bem? É exatamente isso que eu vou fazer. Antes disso, vou pôr aqui um values night, que é o mesmo que dizer, Ctrl botão direito, new, values night, directory. 2 euros. Pronto, por exemplo. Sim. Deixa-me pensar, porque é que eu estou aqui a fazer mal? Deixa-me cá pensar. Underscore, se calhar é underscore. Themes. Já percebi. Desculpem lá, estou aqui só a tentar perceber. Project Files, é values. É o traço, não o underscore, sou eu que sou parvo. Está bem, convenção é underscore. New Directory. Já agora, já vos falei do que é isto, o que é que eu estou para aqui fazer, não já? O que é isto do values e values traço night? Isto que aqui está, a convenção isto é o resource base. Ok? Porquê que estás aqui? Estava a criar no sítio errado. Isto aqui o values é o grupo de resources. E depois as variantes traço qualquer coisa, night é para night mode. Traço HDPI, ou tem a ver com o tipo de densidade do ecrã, etc. Há uma série de variantes que são depois expressas assim, ok? Por esta convenção, que é conjunto de recursos base, traço e agora a variante. E a variante pode ser com orientação do ecrã, se está ou não está em night mode, em dark mode, portanto, se está, qual é que é a densidade do ecrã e deve ser, está bem? Eu em tempo já partilhei isso convosco, portanto, o que eu estou aqui a fazer é só chegar e copiar estas coisas assim a direito. E já mostro o que é que lá está no value night. Ctrl botão direito, paste. Dizer que override for all, e o que é que eu tenho aqui? São as cores, estão as resources das cores que eu quero. São as cores, são um conjunto de strings que eu estou a usar, e é o tema para Legacy. Android Style, tic-tac-toe, está tudo muito bom. Fechar isto, aqui, isto, fecho tiro, isto vai ficar, e é isto. No Values Night tem colors e themes, as strings não mudam. Podiam mudar, quando fosse dark, mas não é o caso. E aqui estão as diferenças para isso. Está fechado. E agora? Em Compose, como é que é? Em Compose, vamos aqui a sítio. Vamos aqui já posso voltar ao Android. E agora vamos aqui ao tema e vamos copiar as coisas que aqui estão. As coisas que aqui estão são quais? Bora lá. Obrigado, G. Fox. Obrigadinho, pá, pelo elogio. Obrigadinho, pá. Ainda bem que a malta gosta. Eu gosto de partilhar. Ora bem, o que é que eu acho que é uma boa maneira de deixarmos impressão no mundo e ajudarmos os outros? Enfim, não pudermos. Ora bem, o que é que isto é muito filosófico, não é? Isto foi porque eu ontem retomei o Clash Royale e a partir do telemóvel estou passei. Aquilo dá cabo de mim, meu. Não tem que desinstalar aquela droga, meu. Porque o meta está sempre a mudar, meu. Um gajo sente-se sempre inadequado neste tipo de jogo. Pois a malta desgraça-se. Perdi 10 jogos seguidos, uma coisa estúpida. Porquê? Simplesmente porque, o deck que eu estava a usar não se adequava ao novo meta. O tipo de matchups que eu encontrava era tudo para me esmagar. Só queria enviar. E a partir daquilo, agora arranquei, desculpem este tempo, arranquei, passei-me, fui ver o Wakanda Forever, fui a pé até ao Campo Pequeno. Eu gosto dessas cenas, meu. É estranho. Mas estás a falar de eu gostar do Wakanda Forever. Estou a falar do Carnaval de Ok. Pronto, olha, arranquei, fui tentar recentrar-me, encontrar. Continuando aqui. O que é que isto tem? Estão a ver as cores? Não é isto que eu quero. Bora, tirar isto tudo. Desculpem lá, isto é um bocado seca esta parte, mas pronto. Mas já agora estou a tentar replicar tanto quanto consigo, com a agilidade necessária, mas mesmo assim, tal. Sources, main. Vou aqui voltar à visão Android. Desculpa, eu estou a olhar para a direita aqui, pessoal, é o projeto que eu já tenho feito, está bem, que eu vos mostrei. É o que eu ando a fazer fora das aulas. Aqui, color.
Ctrl C, paste. Porquê? UI theme. Paste. Não deixas. Ok. Overwrite for all. Ok. Portanto, no fundo, vocês estão a ver o que é que eu estou a fazer é isto. As cores estão vermelhinho. E agora aqui, isto foi para substituir as cores. Isto aqui não mexi. Isto aqui foi para substituir o uso das cores no tema, ou seja, as combinações do que é ou não é usado no tema, quais é que são as cores em causa. Isto aqui foi o escolho da fonte, é aqui que eu faço referência, para já a fonte que eu usei, criei uma fonte family e para já apenas redefini o texto marcado como H1 e o usado nos botões, que foi o que eu usei até agora, está bem? Portanto, especifiquei usando a fonte que fiz download, está bem? A fonte open source. O aspecto está resolvido, está bem? Vamos ver se então prosseguimos. Já tenho todos os resources, vou só fazer um grande build nisto, só mesmo naquela, de ver. Ele está-se a queixar, naturalmente, porquê? Está-se a queixar porque aqui não existe este tema, não tem problema, porque não é nada disto que eu quero. Não é nada disto que eu quero, não é nada disto que eu quero, eu aqui vou usar a mesma abordagem que temos usado. E qual é que é a abordagem? Lembram-se? Uma activity, um screen, que é o composable que lhe corresponde, e o composable que faz sentido aqui é o main screen. Não existe, bem sei, mas já tratamos disso. Para poder satisfazer o build, o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui ao lado, botão direito, New Package Main. Lá dentro ponho a Main Activity, Refactor, e aqui dentro, lá está o bug. Porque, e este bug só se manifesta quando há erros de compilação, já percebi. Ctrl X. Refactor. Pronto, já se passou. Está dos dois lados agora. Desculpem. São bugs. Portanto, é este. Já está no sítio. Portanto, Main Activity, agora chego aqui e crio New. Aqui há um teste unitário que está a mandar fazer código, não é? Qual é o teste automático que está aqui a mandar? É o compilador. Corre e diz, não há aqui um main screen. Cria lá um, se faz favor. Está bem? Até quem gosta de fazer estas catas de test-driven development, gosto de fazer assim. Alt-Enter, Create Class, Create Function Main Screen. Estão a ver? Há quem goste de fazer isto. Mas, acho que é demasiado folclore e então faço assim. Acho que não é preciso exagerar, não é? Eu percebo que a malta, às vezes, para evangelizar, para sensibilizar, precisa de exagerar um pouco o main screen. Eu também já o fiz no passado, reforçar demasiado uma ideia, quase que até já enjoa, não é? De tanto repetir a mesma coisa e de tanto exagerar, mas é uma necessidade, às vezes, quando queremos passar uma mensagem, usamos essa abordagem, porque quanto mais se repete uma ideia, mais as pessoas a compreendem. Eu ia escrever no chat o nome, aqui, escreves aqui, main screen. Aqui já está, main screen, composable, é preciso fazer, ainda não faz nada. Main activity, main screen, o compilador calou-se, está tranquilo, porreiro. Se eu fizer build, deixa eu ver se o build passa, já sucede. Estou, Renato. Ok, o que é isto? É o costume, Preferences, Build, Execution Deployment, Build Tools, Gradle, não é nada disto, Embedded JDK, Apply, ok, Rebuild. Portanto, o build há de suceder, espero eu, senão já faço aqui as modificações necessárias, mas isto ainda não faz nada de jeito. Isto tudo só para fazer build com sucesso de nada. Portanto, ou melhor, de uma aplicação que tem uma main activity, com um ícone bonito. Oi! O que se passa? Android Resource Linking failed. Já sei o que é. Sou eu que não alterei o manifesto,
Isto continua a ser testes automáticos, não é? Certo? O build falha. Isto é um teste automático. Que eu tento fazer build e não sucede. O MIPMAP não é este, mas é o IC Tic-Tac-Toe. Isto também é o mesmo. Aqui não é cá nada disto. É Ctrl Z. Muito bom. Espetáculo. Acho que agora é que é, não é? Ufa. Pronto, perdoem-me, está um bocadinho seca. Você está com versão do Android Studio? Está com versão do Android Studio? É a última, acho que é a última. Eu tento sempre, ou melhor, eles entretanto podem já ter criado outra nova, ou lançado outra nova. Eu sempre que o semestre inicia, eu tento usar tudo o que é mais recente. Desculpa, estou... Onde é que está? Estão a ver lá em cima, no Android Studio? É este aqui, não é? Não, lá em cima, no Android Studio. O About, sim. Olha, é o golfinho. Eu estou a achar estranho que não tenham lançado uma aplicação. Mas este é de 30 de setembro, homem. 2021? Não. Ok. 2022. Ok. Portanto, o build sucedeu, está feito, vamos a isto. Está mandado, estão mandados os cumprimentos aos meus alunos. Portanto, a seguir, o que é que eu tenho? Aqui. Vamos fazer os testes. Não é? Primeiro, testar. Testar, era essa a ideia. Portanto, vamos criar aqui testes de instrumentação, testes instrumentados, fazer aqui maximizar isto. E vou fazer New Package, usando a convenção de que já falámos, que é a estrutura de packages dos testes é a mesma do código testado. Aqui crio, faço assim, Ctrl C. Vou copiar os testes. Vou copiar os testes aqui os testes que eu tenho. Vou apagar o teste que fizer sentido apagar, porque ainda não existe. Mas quais é que são os testes que a gente quer pôr aqui? Vamos lá tentar, antes de mais, raciocinar. Quais é que é os testes de comportamento da main activity? Tem ou não tem um botão para jogar? Pronto, se não tem botão, tem ou não tem um botão? Segundo, quando eu carrego nesse botão, o que acontece? Se há informação do utilizador, vai para aqui, para o lobby. Se não, vai para aqui. Certo? Estes são os testes que eu quero. Bora buscar os testes. Ctrl C. Ctrl V. Os testes que aqui estão. O que é isto? Ok, natural. Portanto, os testes que aqui estão, para já, são o ecrã tem ou não tem um Start Button? Carregar no Play, navega para o lobby se existir info do user. Carregar no Play, navega para as preferências se a informação do user não existe. Aqui o que é que eu tenho? Tenho a necessidade de satisfazer uma dependência, que é a aplicação de teste. Usei a mesma abordagem que vos falei antes, nem mais nem menos, exatamente a mesma. Mas, para já, portanto, o que é que eu vou querer fazer? O que eu vou querer fazer é, vou querer replicar isto aqui, esta estrutura, de ter a aplicação de teste, para forma a poder correr este teste aqui, está bem? Vou fazer isto, deixem-me pensar se vou fazer isto. Não, ainda não vou fazer isto, vou apagar este teste. Este não... Porquê? Porque aquele teste vai nos levar para um caminho que eu tenho que preparar a infraestrutura de teste para poder fazer aquela resolução daquela dependência, está bem? Mas para já eu quero ver só estes dois testes a falhar. Ok? Reparem, o que é que eu estou a fazer? Estou aqui a fazer uso da árvore semântica que discutimos há pouco. Eu anoto a árvore semântica com informação, no caso com tags, e agora, se as tags estão presentes, vou presumir que a UI tem a composição que eu estava à espera, está bem? Portanto, esse compromisso é incontornável. Mas eu não sei como, não sei se é possível fazer de forma diferente. Esta parece ser a forma usada para identificar elementos na UI. Falham os dois. Porquê que falham? Vamos ver porquê que falham. Porquê que falha o screen contain start button? Diz, olha, não encontrei nenhum nó que tenha test tag main screen. Pronto, ok. Então vamos a isto. Vou fazer passar estes testes. Fazer passar estes testes é copiar muita coisa, incluindo o aspecto todo. Não é? Já agora ponho aquilo tudo bonito, porque copio a 8 o que está aqui ao meu lado direito. Quero achar, não me posso distrair, porque eu não quero acabar isto tarde demais. Portanto, dizia, bora aqui ao main activity, ao main screen, e o main screen vou copiar tudo. Ctrl A, Ctrl C, está bem? Não fiquem
Vou apagar umas coisinhas pelo caminho. Coisas que estão relacionadas com o comportamento. Este. O resto está tudo certo. Tenho aqui o aspecto. Tenho que fazer um build, que ainda não fiz um build. Bora fazer aqui um grande build nisto. Acho que não tem cá erros, não. Portanto, tirei foi a reação ao comportamento de fazer o start. Bora. Bora isto, bora. Uou, calma, man. O aspecto, nada de novo. Epá, não vou tecer grandes considerações. É o que está aqui, os resource shares, não vale a pena ter grande conversa nisto. Importa é mostrar isto. Test tag main screen, é a convenção que falei. É uma convenção nossa, minha, que eu adotei, que é, para mim, é um composable que representa o ecrã. E o nome desse composable está materializado numa test tag. Está bem? Portanto, foi o que eu fiz. Depois, a seguir, o que é que eu tenho? Vamos ver os testes. Ao correr os testes, bora ver os testes. Main Activity Tests, bora correr os testes. Esconder isto. Um deles vai passar, porque agora já há o Start Button. Certo? Fica a falhar ainda aquele que... Vamos ver. Ainda são poucos, está bem. Queria agilizar um bocadinho esta coisa do teste. Da demora. Estão a ver quanto mais tempo demora o teste a correr, mais lento é o nosso progresso. Okay? Pressing play navigates to lobby if user info exists. Ok, pronto. Temos que começar em... O que é isto da user info? Temos que pensar nisso. Ora, foi uma escolha, não é arbitrária, foi uma escolha que eu fiz, que foi, eu quero representar a informação do utilizador por um par de elementos, que é um que é obrigatório, que já vos falei há pouco, que é o nick, e o outro que é tal. Primeira coisa que eu vou fazer, e aqui se faço primeiro o texto, ou se faço primeiro a estrutura de dados, enfim. Não é assim uma coisa por aí além. Mas posso fazer o exercício de, começamos pelo teste. Então o teste vou criar aqui um package, isto aqui obviamente que eu já pensei nisto, preferences, eu chamei preferences, e vou cá pôr dentro disto um teste que eu vou copiar assim à direita. Preferences, onde é que eu estou? Aqui. User info tests, e a minha expectativa é que, reparem onde é que eu pus. Pus aquilo em testes unitários, ok? Estou aqui. Posso apagar isto. Está aqui a abominar. Posso apagar isto. Delete. Tenho que usar o backspace. Está armado em página. E agora vamos aqui ao User Info Test. Eles estão-se a queixar. E o que é que os testes que eu pus aqui são estes? O que é que eu pus aqui? Fiz este exercício. Boa tarde, Luxila. Estás bem? Fiz. Olha, criar uma instância com o nick blank throws. E por aí fora. Estão a ver? Portanto, aqui o que eu tive foi a sublinhar o caráter opcional do motto, mas o caráter obrigatório com conteúdo que não seja apenas espaços, portanto, espaço vazio, do user info, está bem? Acrescentei também 2 ou 3 funções que me pareceu que eu iria precisar, mas isto não nasceu logo, está bem? Isto aparece depois quando eu preciso fazer validação na UI dos dados sem ser lançando de exceção. Qual é que é a questão aqui? A questão é, eu tento instanciar isto, lança uma exceção. Fazer validação baseada em acontecer ou não acontecer uma exceção não é boa ideia. Então o que eu arranjei foi também uma função que o que faz é verifica a validade ou não daqueles dados. Está bem? A partir daqui nasce o quê? Nasce isto. O draw do esquema. Pode sim, senhor. Draw do esquema. A ideia é esta. Reitero. Era uma vez a main activity, quando carrega no start, das duas uma. Ou vai para a preferences ou vai para o lobby. O que é que decide se vai para um lado ou para o outro? A existência já armazenada de informação do utilizador. Que informação? Esta que eu estava a mostrar. O nick e, opcionalmente, o mote. A frase de mote. Está bem? Ok? Citaxi. Tá? Isto. Assim. Continuando. Ok, fixe. Bora. Continuando. Vou satisfazer aqui o build, como? Copiando também. Isto vou fazendo assim de forma incremental, mas no fundo o que eu fiz foi, os primeiros testes a aparecer foram estes, que são os óbvios, ok? Que são aqueles que se retiram diretamente dos dados. A seguir aparece o teste sobre uma função extra que surge do facto de eu ter constatado, espera aí, eu preciso fazer validação disto na UI.
para fazer validação, tentando distanciar isto, lançar uma exceção, fazer um try catch para... É fuleiro, não é assim que se faz. Controle de execução, não é? Então, o que é que eu preciso? De uma função para validar isto e que diga sim ou não. Está bem? Pronto, e foi isso que eu fiz. Em fruto disso, aparece, ou em consequência disso, aparece este tipo de domínio elementar. Portanto, isto não tem nada que diga, a não ser, vamos aqui ao Preferences, New, Package Preferences, Paste. A propósito, o que é que eu estou aqui a fazer? Reparem, eu estou concentrado num ecrã. Eu agora, que não tenho que estar a explicar nada sobre Android, que estas coisas a malta já sabe, estou a fazer a tal abordagem vertical, que é, vou implementar o ecrã até ao fim. Do princípio ao fim. Guiado pelos testes, está bem? Portanto, aqui é um modelo de domínio que surge por força de eu precisar de testar a navegação da Main Activity. Ainda estou na Main Activity, ainda não cheguei à Preferences. Pronto, e o que é que isto tem? Tem isto, não tem nada de especial, está bem? Tem aqui 2 ou 3 funções, tem a caracterização dos dados, cá está o caráter opcional do motto, o caráter obrigatório, que faz um require, que lança exceção caso não cumpra os requisitos são implementados nesta função, e quais é que são os requisitos. O nick não pode ser blank, o motto, se existir, não pode ser blank. Ok? Se não existir, então não existe. Mas se existir, isto é, se for diferente de nulo, não pode ser blank. É o que está aqui. Para quê? Perguntam. Só para ter ali um tick que provocou aquele bug. O nullable retorna aqui? O nullable significa que pode ou não haver string. E o que eu estou a dizer é que se houver string, ela não pode ser blank. Não, mas se não houver string, aquilo passa a tudo? Se isto não houver string, isto é nulo. E se isto for nulo, tudo isto dá nulo. O resultado disto ser nulo faz com que esta expressão que aqui está, porque isto é o Elvis dê true. E portanto fica a decisão do outro. O tal erro deve ter a ver com isto, que é, deixa de ser nulo, mas fica vazio. Há ali um erro na minha lógica. E porquê? Mas porquê que eu fiz esta maluquice? Olha, para produzir aquele tipo de efeitos, que é, quando a lógica não é trivial, é mais fácil cometer erros. Enganar-nos, não é? Nas máquinas de estados. Pronto, e é isso. E foi por isso só que eu inventei isto aqui, não é? Porque queria aqui algum realismo. Caso contrário, é demasiado básico. Está bem? Ok? Não vou perceber? E percebeste isto também, aqui? Sim, eu só achei engraçado o Elvis estar. Pensava que isso devia estar em parênteses. Mas não é preciso porque isto é menos prioritário. Ok? O Elvis é mais prioritário, tem precedência a este. Mas essas coisas eu defendo que a malta, na dúvida, se sentir que precisa de fazer isto, faça. Ok? O que eu estava a pensar é que ele ia fazer a expressão e estava lá. Por isso é que não estava a fazer. Certo. Mas aí, repara, aí dava-te... Dá bem. Deixa eu ver. Isso é que eu estava a perguntar qual era o resultado. Dava-te isto, olha aqui. Porque isto que aqui está dá boolean nullable. Isto dá booleano. E eu não posso fazer AND de boolean nullable com booleano. É recompilação. E, portanto, porque não há recompilação, eu infiro automaticamente que então esta é a ordem boa. Ok? Só por isso. Mas eu volto a dizer, na dúvida, não tem mal nenhum. Ponham lá as. Há uma diferença entre ser um grande escritor e ser um especialista na língua usada. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Eu posso ser um grande programador, mas ter, como vi no outro dia o Dave Farley dizer, eu sou um programador de Reduced Instruction Set, que eu não sou grande espingarda, não conheço todos os detalhes da linguagem, não é acerca disso, está bem? Portanto, eu aqui não me chocaria, eu aqui sei estas coisas, enfim, e sei outras, eu em tempos dediquei-me a estudar as linguagens, é uma coisa que eu gosto, mas não sou um defensor que um gajo tem que ser dominar, francamente, a linguagem. Mas também não a pode ignorar, porque ao ignorá-la não conhece as construções que viabiliza expressar ideias que são boas ideias, que são as ideias que eu queria expressar, estão a ver? E escrevo muito mais do que precisava. Aqui, estamos a falar de 2 parênteses, homem. Ponham-nos, que a mim não me causa transtorno nenhum. E na dúvida, se a malta tem dúvida, isso seja. É daquelas coisas que eu nunca iria comentar dizendo que estes parênteses aqui tira. Não, nunca. Não me parece que faça sentido. Bom, dito isto, lá estou eu a fazer save da coisa errada. Portanto, dito isto, eu tenho um comando S, que é um tick, para salvar coisas. Está feito. Vamos ver estes testes, vamos ver se isto corre. Há bocado nem sequer fazia build, não é? Fixe. Agora os testes correm. Porra. Ok? Os testes correrem diz só isso mesmo, que é aqueles testes que eu me lembrei correm.
e passam. Os que eu me lembrei. Como eu comecei por dizer, há pouco apareceu algo na experiência de utilização que eu não estava à espera. E, portanto, criei o teste de falha que ainda cá está, a falhar. Pronto, continuando. A seguir, o que é que eu preciso? Preciso então de reagir ao save. A pergunta que eu vos coloco é, de acordo com aquilo que andamos a fazer, onde é que faz sentido ter a reação ao save? Não é? Desculpa, antes de ir à questão do save, desculpa lá, um grande flop mental, estou-me a passar. Não era nada disso. A questão é, eu preciso de olhar para um local e saber, o utilizador já guardou esta informação ou não, já deu essa informação ou não. Pensando nisso, onde é que eu ponho? Pensando nisso, o que é que me ocorreu? Olha, vou arranjar um repositório, que é o local onde está guardado a informação do utilizador a existir. E arranjei uma versão minimalista desse repositório, está bem? Que eu até vou deixar aqui os comentários que eu tenho ali para depois discutirmos. Portanto, a versão minimalista, guiada pela necessidade de testar, foi esta. Eu vou pôr o teste automático que há pouco estava aqui a abominar. É uma aula, Pimenta. Que estava aqui a abominar os testes. Estava a impedir o build. Que é pressing play, navigates to if user info does not exist. Era este que estava a revelar que isto que aqui está era uma grande chatice. Portanto, vamos aqui ao Main Activity Tests. Ponho aqui, a seguir este. Apareceu aqui um outro teste que é carregar no play, navega para as preferências se o utilizador ainda não existir. Isto, o que é que aqui sugere? Sugere que eu preciso de resolver uma dependência. Essa dependência há de ser o sítio onde é preciso ir buscar os dados. Que eu quero aqui fazer mock para garantir que diz não tem dados. E se não tem dados, então isto força um comportamento que é navegar para o ecrã de preferências e a seguir o que eu faço é essa verificação, precisamente. Vejo se carrego no play button, espero que acalme, que a coisa estabilize e a seguir vejo há ou não um preference screen. Está bem? E isto é suposto falhar, porque é suposto passar quando não houver info do REP. Portanto, isto aqui sugere que eu tenho que cartelhar a minha infraestrutura de testes. É o que eu vou fazer. De que forma? Da forma que eu fiz antes. Okay? Não há aqui novidade nenhuma. Portanto, vou copiar a direito. Copiar a direito é, pego na minha Tic-Tac-Toe Application, antes de mais, preciso de caracterizar o repo. Caracterizar o repo é minimalista. Caracterizar o repo é minimalista. Portanto, isto aqui sugere que eu preciso ter um sítio onde guardar coisas. Está bem. Guardar coisas é... Podiam começar... então vamos começar pelos testes do repo. Pronto, eu confesso que não foi assim que eu fiz. Primeiro, implementei a seguir, materializei o... E testes de repo, no nosso front-end, vai ser interessante. Mas não tem testes de repo, não tem testes ao service. Depende do que é que tem. Se é service, se é repo, depende. Reparem, qual é que é aqui a diferença? Qual é que é a ideia, já agora? A questão é esta. Eu tenho na UI um trio. Tenho tido um trio que é a Activity, o Screen, que é o Composable, e o View Model, disto tudo. Nos bastidores, que é aquela parte que está abaixo da UI, tínhamos antes era um serviço, que internamente mantinha algum estado, que era o estado relacionado com os links conhecidos até à data. E que tinha a implementação da lógica de vou fazer pedidos HTTP. Certo? No caso, e chamei de serviço porquê? Porque, bolas, é acerca de obter os dados a partir de uma Web API. Isto faz sentido que é um serviço, que é uma peça que é responsável por prestar um serviço, prestar um dado comportamento. Aqui o comportamento é de storage, de armazenamento, e é por isso que se chama um repo. Ok? Mas no fundo a lógica associada a isto é muito simples, que é a UI, e agora há as peças que satisfazem as necessidades dessa UI. No caso, um é um serviço porque envolve comportamento, nomeadamente de comunicação com o exterior. Aqui, chamo-lhe um repo porque é uma peça que se limita a armazenar de forma persistente os dados. Está bem? E daí que se chama-lhe um repo. Mas, na perspectiva da UI, ambas as peças têm um objetivo semelhante, que é, prestarem serviços à UI. Okay? Portanto, são aquelas peças que são a ligação às fronteiras do software. Quais é que são as fronteiras? A necessidade de comunicar na rede e buscar coisas à rede, ou a necessidade de armazenar de forma persistente e, portanto, ir ao file system e fazer coisas também. São as duas peças da fronteira. Um repo, no caso, o user repo, e no outro era o serviço. Está bem? Mas tem para a UI o mesmo papel. A seguir, o que é que eu faço aqui, então? Bora lá isso.
É Android, exatamente. Ora, então, o que é que a seguir eu vou fazer? Vou satisfazer estas dependências. Portanto, vou sossegar o compilador. Portanto, usando a abordagem que já usei antes e, portanto, não vou tecer grandes considerações acerca disso. Mas antes, vou começar pelo userinfo repo. Paste, userinfo repo, ok. Pronto, aqui o que é que eu tenho? O que é que eu tenho aqui? Comecei por uma... Como é que eu peguei nisto? Eu preciso de um repo, então vou já criar a abstração que o caracteriza. Está bem? Confesso que não precisei de começar por fazer o teste. Aqui não comecei pelo teste. Porque já está demasiado entranhado no meu mindset, que é, eu vou criar uma peça de fronteira que interage com o exterior, então começo por caracterizar a abstração que a representa. Ou melhor, começo por definir a abstração que a caracteriza. Acho que isto é um bom hábito, está bem? Tem origem numas brincadeiras que eu fiz em tempo, relacionadas com a Hexagonal Architecture e Diaba 7. Epá, mas para efeitos de testar, eu tenho uma peça de fronteira, isto é, uma peça que interage com o mundo exterior, seja porque comunica na rede, seja porque guarda no file system. A primeira coisa que eu faço é criar uma abstração para a caracterizar. E criei uma abstração minimalista. E qual é que é a abstração minimalista? É esta, estão a ver? Era uma vez uma interface que tem uma variável, que ou é nulo ou não é nulo. E deixei este comentário aqui em jeito de provocação, que é, epá, isto está adequado ou não? A seguir, o que é que eu fiz? Porque estava mesmo a ver que implementar isto com Share Preferences, fiz assim, implementei logo. E a pergunta que se coloca é, então, mas espera aí, aqui não fizeste primeiro um teste? Confesso que não. Porque a questão é, o que é que há aqui para testar? A User Info Repository guarda em Share Preferences ou não? O que é para testar aqui? Se eu sei usar as Share Preferences, isso não é um teste. Não é? Isso é conhecimento. Certo? Portanto, tenho dúvidas da utilidade de testes aqui muito exaustivos. Que teste é que me ocorreu que eu não tive dúvidas que era útil? O teste foi, quando eu ponho isto a nulo, é suposto ser apagado do storage. Isto pareceu-me que faz sentido. E foi o que eu fiz. Arranjei um testezinho, ok? Que eu pus aqui. Pergunta. Estás aí com uma pergunta com quem tem rubuçado, um caramelo na boca. Vai, manda lá essa pergunta. Quando você apaga o conteúdo de uma multiple string, Isto não é uma mutable string. Eu nunca... Calma. Espera, diz lá. Quando você está a preencher aquele quadrado com o modo, Sim. você coloca lá mais letras, depois apaga tudo. Sim. Estás a matutar no bug? Não, estou a perguntar qual é o estado, se o estado passa a nulo. Você tem uma Como é que eu fiz? Sei lá, vazia. tem que ver. A questão é, eu nunca estou a passar às caixas de texto. É isso, faço certeza, é. Eu nunca estou a passar às caixas de texto nulo. Eu estou a passar string vazia. E é possível que esteja aí o erro, ok? É possível, tenho que... Mas pá, sem drama, é de lá ir a ter. Eu percebo. Quando um gajo tem um bug, aquilo fica-nos a roer, não é? A consumir devagarinho. Não. Estás-te a rir, não. A mim consome, pá, fico doente. A gente só te dá um 0 ao estúdio. Então deves 5-1, gastámos tudo no primeiro jogo. Gastámos tudo no primeiro jogo, pá. Preferences, e não é main, é preferences, assim, pumba. Está aqui. Oh, man, o que é que eu fiz? Ctrl Z. Não sei o que é que eu fiz. O que é isto? Oh, valha-me Deus. Não está criado no sítio, não? Sei lá, não sei o que é que fiz para aqui. Isto aqui, Android Test, isto está a criar no teste. Build config, não é nada disto. Aqui está certo. Está certo, sou eu que estou par, não ligo. Eu quero é aqui criar new package. Quero criar package preferences. Não queria, ignora-me. Está bem, pronto. Então vamos fazer paste, Ctrl V. User info tests, repository tests, não é destination packages, aqui é preferences. Ponto. Fat finger, preferences. Ok, só não aparece visualmente, ele sabe que está. Oh, man, então, é quando há erros de build, isto não corre bem. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou tentar acalmá-lo e tirar-lhe estes erros de build. Bora lá.
Vou acalmá-lo como? Tic-tac-toe test application. Bora, let's go. Tic-tac-toe test application. Onde é que tu estás? Estás aqui. É isto. Até apareceu-me a seguir estas peças que vocês já conhecem, não é? Cheguei aqui e disse paste. Caramba, pá. Test runner, ok. A seguir, ele está-me aqui a dizer, e tal, isto não está na diretoria certa e não sei o que é isto do Dependencies Container. Tem razão. Então, o Dependencies Container está definido aqui. Na Tic-Tac-Toe Application, Ctrl+C, que eu vim aqui e digo, reparem, tudo isto ainda é verificável, por isso é que não há aqui teste a aparecer. Só o facto de querer escrever o teste está a produzir erros de compilação, está à espera que apareçam artefactos que eu vou criar. Portanto, não está a ser na mesma guiado pela necessidade do teste, ok? Porque eu escrevo o teste e aquilo está erros build. Portanto, Tic-Tac-Toe Application. A seguir, esta Tic-Tac-Toe Application está a ser queixada do quê? Nada. Tem Dependencies Container, depois digo que tem User Info Repo, está tudo bem. Este é o real, a implementação. Ainda não olhei para o detalhe da implementação daquele repo, está bem? Já lá vamos. Propósito. Sim, senhor. A seguir, o que é que eu tenho? Tic-Tac-Toe coisa, faz Alt Import disto. Isto que aqui está, não é para pôr na main, é para pôr aqui, na raiz. Ele pergunta-me, change now, move to. Yeah, move. Move. Está bom. E, portanto, a seguir, o que é que eu tenho? Tenho os Main Activity Tests, ainda aqui, Variable Expected. Porque falta Tic-Tac-Toe Test Application. Vamos calá-lo, vamos sossegá-lo. Tem calma. O Tic-Tac-Toe Application é esta coisa aqui. Tic-Tac-Toe Test Runner, que eu ponho aqui. Paste. Ok. E este Tic-Tac-Toe Test Runner também. Alt Enter, Import. E é o que eu já vos mostrei antes, está bem? Não tem nada de especial. Produz um mock e o mock é sempre me perguntarem coisas, respondes assim. Tá bem? Não tem nada de especial. O build, vou fazer ganda build disto. Ganda build disto. Main Activity Tests, não é nada disto. Vou correr os testes todos disto, assim. Run, para ter um build e ver se está tudo supimpa. É isso, é o Android Studio, é isso, é isso. Ora bem, então vamos lá. Estás sempre a tempo de aprender, Luxzilla. Estás sempre a tempo de aprender. Não, epá, um IDE é uma ferramenta de aumento de produtividade que é importante, ok? Eu sei que os putos fixos, como eu costumo dizer, a malta nova ainda tem sangue na guerra e vontade, e é sexy usar linhas de comando e aquelas coisas. Eu sou um velho comodista, eu gosto de coisas. As linhas de comando são necessárias à automação. Ponto. Eu, humano, eu não sou autómato, eu não quero usar linhas de comando. Mas uso quando tem que ser. Né? Para DevOps elas são fundamentais. É? Ó Luxzilla, tens 27 anos, sabes que idade é que eu tenho, meu? Tenho 50. Tu achas, eu todos os dias aprendo coisas novas, meu. Nunca é tarde para aprender, pá. Nunca é tarde. Aliás, eu costumo dizer, um bom dia é um dia em que um gajo aprende qualquer coisa, não é? E aprende-se com tanta gente diferente, pá. Aprendo que os meus filhos, vejam bem. Aprendo que o meu filho tem 7 anos. Tem muitas certezas. E qualquer coisa vai ao Google e pergunta, pai, isso não é assim. Eu sei, valha-me Deus. Ter um Google à mesa connosco é muito complicado. Bom, desculpem, divaguei. Portanto, o que é que eu quero a seguir? O build passou, certo? Ok, vamos olhar então para os testes. Isto aqui passou, vamos olhar para estes testes. Quais é que foram os... Pressing play, isto falha, é normal, eu não faço nada no ecrã, nada de jeito. E pá, tenho 10 minutos, pá, eu gostava de pôr este teste a passar. Isto demora muito mais tempo do que um tipo prevê. Tenho o test runner, tenho a Main Activity Tests. O que é isto? Estás aqui? Delete. O que é que se passa contigo? Build disto. O IDE às vezes causa estes bugzinhos, mas isto é uma ferramenta que faz muita coisa. Isto é brutal, pá. Faz mesmo muita coisa. Passou, não é? O build passou. Então, o build está bom, está bom. Não foi? Está bom, está bom, está bom. Próximo passo. Portanto, o que eu fiz foi só isto, pessoal. Foi só criar aqui. Eu tenho aqui um teste para os coisas. Vamos correr estes testes. Não correram.
Ocorreram. Sim, está bem, falha. Os erros são bem-vindos. Unresolved reference, dictator test application. Afinal, isto tu não estavas a fazer o build como eu queria, pá. Então, o que é que se passa contigo? Porquê que não estás a fazer? Tem que fazer o import. Ok. Build? Não percebo. Este build não é total e completo. É uma tentativa da malta do IDE tentar reduzir o tempo de build. E às vezes acontecem estas coisas. O build sucede, só que não correu completamente porque não foi incluída uma peça que não estava bem, por alguma razão, porque o build é incremental. Enfim, tem coisas boas porque acelera a maior parte das vezes, mas às vezes, pá, acontece isto. Vou correr então agora aos testes do User Info Rep. Mas que testes é que são estes? Estava para aí a falar mal, a dizer que não fazia sentido. Pronto, ok. 90% teclado. Certo, eu percebo. E acho que isso faz sentido, porque é um aumento de produtividade assinalável. Eu ter que andar aqui com o rato de um lado para o outro não é fixe. Mas como eu mudo tanto de ferramentas, como eu estou sempre a mudar de ferramenta, tenho, eu fiz aqui uma série de mas estou tão concentrado no que estou a dizer que o facto de andar aqui de um lado para o outro dá-me tempo para pensar no que estou a dizer, percebem? Portanto, não é acerca de... Quando é para estar calado, a conversa é outra. Estou calado, é diferente, ok? É diferente. Não sei explicar bem porquê, mas é a experiência. Então, os testes passaram. Mas que testes é que eu tenho para aqui? Só tenho este teste, que é... Você diz eu penso, você consegue estar a pensar e a dizer ao mesmo tempo. Você pensa em voz alta. Também, sim. É verdade, mas há uma dose muito grande de disciplina de pensamento nisto, ok? Ou seja, eu para compreender algo preciso de imaginar como é que ensinaria alguém, como é que tornaria isso verbal, entendem? E, portanto, isso faz com que se crie alguma disciplina de pensamento. O facto de nós pensarmos como é que falamos disso a outros obriga-nos a pensar de uma forma específica. Isto, antes de eu fazer, não era claro para mim, isto não era evidente. Bom, o teste que eu tenho aqui é só isto. Pôr a null, limpa a user info. Mas porquê esse teste? Porque a alternativa era estar a testar se eu sei ou não sei usar share preferences. A única coisa que é especificamente meu aqui é que null significa não tem lá nada. Isto é meu. Ok, então isto é o teste. O resto não é meu. O resto é usar ou não share preferences. E usar share preferences, o que é há aqui a dizer? Há a dizer isto, não sei se vocês já chegaram a usar ou não, mas isto é conveniente. Share preferences é um repositório de pares nome-valor, ok? Um repositório persistente. E a API é feita assim. Para aceder eu faço get, ok? Get string, dou a chave e vem um valor. Este aqui é o default value, caso não encontre sei assim. Portanto, o que é que isto tem? Tem um get, portanto já agora, no momento da instanciação, de forma lazy, naturalmente, faço get shared preferences e uso este nome, de modo privado, para ser usado exclusivamente na própria aplicação. Portanto, isto cria um olha, component Android ST command line update. É o que eu vos digo, estão a sair coisas. Está a parecer que estão a sair coisas agora, eles não param quietos, caramba! Este modo private diz, é só para ser usado para esta aplicação. Isto guarda um fecheiro no file system que é exclusivamente usado pela aplicação. Quando a aplicação é desinstalada, este fecheiro vai atrás. É apagado. Portanto, isto é tudo infraestrutura, resolvido pela infraestrutura. Aceder é fazer prefs get string, passando a chave. Ok? Escrever, portanto, para ler. Para escrever é fazer o quê? Reparem o que é que eu faço aqui. Se o que lá está é diferente de null, então retorno userinfo de. Ok? Em que a userinfo é construída com o saveNick, que é o que eu ali li, e isto ou nulo. Está bem? E a seguir, o set. O set é, se é nulo, é para apagar. Apagar é fazer remove. Se caso contrário, é para escrever. Escrever é fazer put. Ok? Usando as mesmas chaves. O que é isto? Edit. Edit produz... Portanto, a ação de editar uma share preferences é precedida por edit. Sai dali um objeto sobre o qual eu posso fazer alterações. E no final aplico essas alterações. O que é há aqui a dizer? Isto que é muito importante. Ok? E termino aí. E depois retomamos. Isto que é muito importante, que é apply. Vamos ler. Caramba! Apply. Isto é muito importante. Está aqui. Unlike commit, which writes its preferences out to persistent storage synchronously, apply commits its changes to in-memory shared preferences. E imediatamente começa um commit assíncrono para disco.
não serás notificado de falhas. Se outro editor fizer a mesma coisa, então eles executam de forma sequencial. Primeiro um e depois outro. Está bem? Portanto, o que estamos aqui a ver é que eu posso fazer isto, este apply, em qualquer thread, que isto não é assíncrono, não é imediato, não é bloqueante. E, portanto, pode ser feito na main thread. Okay? Não se preocupem com estas coisas, dizem que não se preocupes com isto, estar ou não estar consumado quando há mudanças no ciclo de vida do componente. Porquê? Porque a gente resolve. É o que está aqui escrito. Está bem? Ora, o shared preference é um caso particular, em que eles o que têm é, no código deles, a verificação. Espera aí, que há uma operação da I/O pendente para shared preferences, é melhor a gente ter cuidado. Não é generalizável para quaisquer acessos à I/O, seja comunicação na rede, seja para armazenamento de uma base de dados, de outro tipo. O que é que isto quer dizer, e termino aí? Quer dizer que esta abstração é leaky, não é boa. Ok? E porquê que não é boa? Eu deixei aqui como jeito de provocação. Porquê que esta abstração não é de facto uma abstração realmente? Porque isto envolve a I/O. E o que eu estou aqui a dizer é que era uma vez uma variável, certo? Que os acessos podem ser feitos na main thread. Como assim podem ser feitos na main thread? Como é que eu garanto que qualquer implementação deste contrato em Kotlin pode ser feito na main thread? Não posso fazê-lo. Eu tenho que usar uma suspending function aqui, percebem? Para garantir que é main friendly. Porque, caso contrário, o que é que eu teria que fazer aqui neste set? Lançar uma thread alternativa, retornar imediatamente e depois dar garantias que a execução dessa thread sucedia. Portanto, eu comprava aqui uma guerra tremenda. Esta não é a abstração mais interessante para garantir que todas as implementações do meu repo são main friendly. Isto é, os acessos podem ser feitos na função main. Está bem? Portanto, isto é a conclusão que eu queria aqui retirar. Portanto, a gente vai continuar com esta abstração. Eu criei esta abstração fruto da necessidade de testar, fui minimalista, mas o meu know-how do modelo de programação diz-me que esta abstração não é boa. Está bem? Não é fruto da necessidade de testar, é fruto de eu conhecer o modelo de programação e perceber esta não é a abstração adequada. Porque eu vou ter I/O, e se eu tenho I/O, devo ter uma suspending function, ou suspending functions, para que sejam main-friendly. Possa chamar a partir da main. E vocês dizem, mas porquê que eu quero chamar a partir da main? Então, porque eu quero é fazer coisas destas. E termino. Está bem? Caramba! Caramba, isto demora sempre muito tempo! Porquê? Porque eu quero chegar à função main e quero poder pôr isto. Assim. Ok? A função main, desculpem. Activity, main activity. Usaram uma cena de graças. Portanto, on start requested, create parameter on start requested, tenho que ir fazer alterações, não vou conseguir. Portanto, eu quero fazer este código que agora decida ou vai para um lado ou vai para o outro. Está bem? E para fazer isso, eu tenho que tomar decisões no on start requested, que são estas. Isto é suposto ser main friendly. Está ali a operação, estão a ver? De obter os dados do user. Envolve I/O. Neste caso, está tudo certo. Porquê? Porque é uma implementação baseada em shared preferences, que é convenientemente garantida que pode ser feita na main thread desta forma. Está bem? Mas se não fosse uma implementação de facto com shared preferences, se fosse, por exemplo, uma base de dados, aquela abstração era inadequada. Está bem? Era essa a discussão que eu queria fazer. Pessoal, vou fechar. Veio o próximo cliente. Na próxima quarta-feira, onde é que eu quero chegar? Quero chegar ao lobby. Ou seja, implementar as preferences e chegar ao lobby. O que é o lobby? É o sítio onde vamos fazer pesquisa de quem é que são os tipos que estão aqui para jogar connosco. Está bem? Se eu conseguir ter tempo, eu vou-vos mostrar como é que se faz isto usando o Wi-Fi Direct e usando também Firebase. Era giro. Consegui fazer as duas versões. Com prioridade no Wi-Fi Direct, que é isso que a malta precisa. Está bem? Fiquem bem. Vá, abraço. Bom fim de semana para vocês e até quarta, não é? Pronto. Pessoal, tenho que fechar a loja. Fiquem bem. Abraço para vocês.